Olá, tudo bem? O meu nome é João Marcos, eu sou estudante da FATEC Votorantim, né? E hoje eu vou apresentar o projeto desenvolvido para o curso de Algoritmo e Estrutura de Dados, né? Desenvolvido no primeiro semestre de 2025, né? Primeiramente, aqui a gente vai explicar, né, justificar o porquê ele foi escolhido, né? E aqui no nosso caso, a gente escolheu o jogo de adivinhação, né? A gente escolheu ele, né, primeiramente por ele tratar de uma estrutura, né, mais inicial, mas que trabalha muitos dos conceitos primordiais para rodar um programa, né, que é a questão do looping, né? Então aqui no jogo de adivinhação, a gente vai trabalhar com a função while, com a função elif, if, né, try, o except, né, para mostrar o resultado. Essas funções, né, de looping, de continuidade, né, e de interromper essa continuidade, né, são o básico que a gente precisa ter como base para desenvolver bem qualquer programa. Então é por esse motivo que a gente vai utilizar, né, o primeiro projeto como opção de escolha, que aqui no caso vai ser o jogo de adivinhação. E bom, agora a gente vai, né, primeiramente falar, né, das estruturas utilizadas, né? A primeira estrutura é o import, tá? O import ele vai trazer de uma biblioteca, né? E aqui no caso a gente está importando o módulo random, né? E o módulo random ele é essencial, né, para a geração de números aleatórios. Então sempre quando a gente for trabalhar com geração de números aleatórios a gente vai usar o import random, tá? Em seguida, a gente vai trabalhar com a função def, né? A função def, né, a estrutura def, ela serve para a gente definir e organizar em módulo, né, um programa. Então ele fica mais bem trabalhado nesse sentido, tá? Então você pode ver, né, que toda essa parte aqui está dentro da função def. Então a gente definiu toda essa parte aqui como um programa da função define, como um módulo, né, de organização dela, tá? Para que isso serve, João? Nesse momento, né, nesse momento inicial, a função def não é tão interessante, mas quando a gente tiver que rodar vários programas, acaba ficando mais fácil de se organizar. Então, por isso a função def, tá bom? Uma outra estrutura que a gente vai trabalhar aqui são as variáveis, tá? Aqui a gente definiu duas variáveis, tá? A primeira delas, que é o número secreto, tá? Que é a função, a primeira variável, e a segunda, né, que é as tentativas, né, e os bits, que são as variáveis, tá? Aqui, para gerar a variável do número secreto, a gente trabalha com a função random, tá? Mas ela é uma variável também. Fora isso, a gente também trabalhou com lista, então é uma outra estrutura que a gente está trabalhando, né? Aqui a gente trabalha com uma lista inicialmente vazia, né, que posteriormente vai armazenar todos os palpites do nosso joguinho de adivinhação, tá bom? Uma outra estrutura que a gente vai trabalhar é o while, né? O while ele vai ser para loopar, né? Então, o while aqui vai ser o core, né? O corpo do nosso projeto, tá? E aqui o while vai ser para o palpite, e daí enquanto ele for igual, diferente, enfim, ao número secreto, que vai ser a nossa variável gerada pelo random, né? Ele vai tentar. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar com o while, que gera o garante a continuidade do jogo, né? Até que o número correto seja escolhido, seja utilizado. Então, ele mantém isso aqui funcionando, isso aqui loopando até a gente acertar, tá bom? A gente vai trabalhar com as condicionais, né? E aqui a gente vai trabalhar com o try, except, if e elif, tá? Try, if, elif e except, né? E aqui o if e o elif, eles funcionam da forma que o programa vai tomar decisões e oferecer feedbacks para o usuário, né? Aqui a gente tem que, se o nosso palpite for menor que o número, ele vai exibir uma resposta, se for maior, ele vai exibir outra. Então, o programa vai tomar essas decisões com base no palpite ser maior ou menor, né?
E o except aqui é para o caso, né, de números inteiros. Como a gente está trabalhando com números de 1 a 100, e os números de 1 a 100 eles possuem infinito, então 1,1, 1,2, 1,3, a gente vai trabalhar só com os números inteiros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Fora isso, a gente também não vai trabalhar com letras. Então, o except aqui, ele vai lidar com os erros. Então, garantir que a gente só trabalhe com esses números, tá bom? E bom, feito tudo isso, agora a gente vai fazer uma breve síntese, tá? O while, né, que é a função inicial aqui, ele é o coração do programa, é ele quem vai continuar garantindo aquele loop. Então, enquanto você não acertar, ele vai voltar, né, até o palpite ser igual, tá? A gente trabalha com as condicionais, que são o if e o elif, né? E a gente trabalha com listas e variáveis, né? Que são a memória do jogo, né? As listas e as variáveis, e é tudo que o jogo guarda, né? Armazenando o histórico de cada rodada, né? Fora isso, a gente trabalha também com o import random, que é o que gera, é o que traz da biblioteca de random a função para a gente gerar um número aleatório, né? E o try e o except, aqui eles estão aqui para garantir que o programa rode sem erros, né? E bom, agora a gente vai para a parte de explicar, né, item por item, como o programa funciona, tá? Bom, a gente já falou, mas a gente vai repetir, tá? A função import, que é a inicial, né, que a gente vai trazer a biblioteca de random, tá? Então a gente vai importar todas as funções, tudo que tem dessa biblioteca, né, para gerar números aleatórios, né? Então, e aqui a gente definiu o número secreto, tá? E daí a gente vai usar random.randint. Essa função aqui gera um número aleatório, tá? Aqui a gente definiu o nosso número aleatório entre 1 e 100. Se eu quisesse colocar 1000 aqui, por exemplo, eu podia, tá? Fora isso, a gente também definiu algumas variáveis, tá? As variáveis da tentativa, né, e de palpite. Elas vão começar em zero, tá? E, vamos lá. E agora a gente tem a primeira saída, né, que é quando a gente executa o programa para o usuário. Então, a primeira coisa que vai aparecer é print, bem-vindo ao jogo de adivinhação, e estou pensando em um número entre 1 e 100. Então, quando a gente executa esse programa, a primeira coisa que vai aparecer são essas duas mensagens. Apareceu essas duas mensagens, aí entra no looping principal do jogo. E bom, o while ele garante o loop, tá? Então, enquanto o palpite for diferente do número secreto, ele vai loopar, tá bom? E aqui a gente está usando o try como tratativa de erro, tá? O try e o except eles servem como tratativas de erro, tá? E o try, né? Aqui no try, na função try, a gente vai colocar palpite é igual a int. Esse int aqui, ele vai garantir que os números que a gente coloque só possam ser inteiros, tá? Então a gente só vai trabalhar com números inteiros. E input, né? E o input é a entrada, então é onde vai gerar o campo para o usuário inserir o número, né? Digite seu palpite. Aqui, né? O histórico de palpites.append, ele vai adicionar os nossos palpites, né? O palpite que a gente colocou aqui, nessa lista, que é essa lista aqui, tá? Então, qualquer palpite que a gente colocar vai ser inserido nessa lista. Essa lista, vocês podem ver que ela está vazia, e conforme a gente for rodando o jogo, o programa, ele vai se preenchendo, tá bom? Uma outra variável que também vai ser mudada é a de tentativas. Então, a cada tentativa que a gente colocar, essa variável zero vai ser somado mais um, tá? E bom, fiz a inserção, né,
do número, da tentativa de número, o programa vai ter a função if e elif, né, com relação ao número, tá? Então, vão ser as dicas aqui do nosso programa, tá? Então, se o palpite for menor que o número secreto, a saída vai ser print, né? Seu palpite é menor que o número secreto. Tente novamente, né? Ou, se o número for maior, seu palpite é maior que o número secreto. E aqui a gente usa o except como tratativa de erro, né? Quando o valor der erro, né, ele vai exibir entrada inválida, por favor, digite um número inteiro. A gente usa essa função justamente por só estar trabalhando com números inteiros. Então, letras, quando eu inserir aqui, vai aparecer esse valor. Quando eu inserir 1,1, vai aparecer esse valor também, tá bom? Né? E isso aqui vai garantir, né? E a função while vai garantir que isso aqui fique loopando, né? Até o palpite ser igual ao número secreto, tá? Então, toda vez que a gente colocar um palpite, se ele não for igual ao número secreto, ele vai primeiramente mostrar se é menor ou maior, né? E depois retornar, tá? E bom, aí o looping ele só é interrompido quando isso aqui for igual. Então, quando o palpite for igual ao número secreto que a gente gerou, certo? E daí, quando o looping parar, é porque a gente acertou o número, né? E daí ele vai exibir as seguintes saídas, né? Print, parabéns, você acertou o número secreto e mostrar qual é o número secreto. Print, né? A outra saída é você precisou de tantas tentativas, né? Que é a variável aqui que está se somando mais um toda vez que a gente faz uma tentativa, né? E o histórico de palpites. Então, ele vai exibir aquela lista, né? E daí, essa lista que está sendo somado todos os nossos palpites. Então, se eu colocar 8, 9 e 10, vai aparecer aqui, tá? 8, 9, 10 vai aparecer nessa lista aqui, vai estar sendo guardado, tá? E por fim, a gente agora vai fazer o teste do nosso jogo, tá? Do nosso programa. Primeiramente, a gente vai testar se ele só está trabalhando com números inteiros, tá? Você viu aqui, eu inseri a letra A. A letra A, ela não é um número inteiro, obviamente. E ele deu aqui a nossa saída, entrada inválida. Por favor, digite um número inteiro, que é essa entrada aqui. Então, quando a gente não insere números inteiros, que é essa saída aqui, ele dá essa saída aqui. Vamos tentar com um número decimal, 1,2. Entrada inválida, novamente. E aqui eu posso tentar várias palavras, né? Vou tentar aqui o meu nome, entrada inválida. Vou tentar aqui o entrada inválida, certo? Perfeito. Vimos que aqui ele só está aceitando realmente números inteiros, né? Agora a gente vai testar os números, tá? Primeiramente a gente vai testar o número 1, né? E aqui ele mostrou que o palpite é menor, tá? Vamos testar o número 2 para ver se está mostrando realmente todos os números menores. Mostrou novamente o número menor, mas você pode ver aqui que ele não deu entrada inválida. Por quê? Porque a gente está trabalhando somente, né, com números inteiros. Tá, agora a gente vai testar o número 100, né? E aqui o número 100 ele foi maior do que o meu número secreto. Tá. Vamos testar o 99, né? E aqui estava demonstrando que o 99 é maior do que o meu palpite. Testamos essas questões, né? E vimos que está funcionando a questão do if e o elif para a questão dos palpites. Agora a gente vai jogar propriamente dito, né? Executar o programa normalmente. Então vamos testar primeiramente o número 10. O número 10 é menor. Vamos testar o número 90. O número 90 é maior. Vamos testar o número 80. O número 80 é maior. Vamos testar o número 30. O número 30 é menor. 60. O número 60 é menor. Então eu sei que ele está entre 80 e 60. Tá. Vamos testar o 70. 70 é menor. 75. Aqui, isso. Acertamos, tá? Então, aqui ele parou o loop, né? Aqui, quando o palpite, né, e a variável palpite está descrita aqui, é igual ao número secreto, ele interrompe, tá? E
daí ele mostrou que a gente acertou o print, né, a saída primeira, né, que é essa aqui. Parabéns, você acertou o número secreto. Print, você precisou de tantas tentativas. Ele mostra aqui daí a quantidade de tentativas que a gente precisou. E aqui ele vai mostrar, né, os dados que foram armazenados naquela lista que a gente trabalhou, né? Que a gente deixou ela vazia e daí o programa vai armazenando os dados dela. Tá. Então aqui a gente vê os nossos palpites: 1, 2, 100, 99, 10, 90, 80, 30, 60, 70, 75, certo? Agora, só para a gente conferir, ver se está tudo certo, a gente vai tentar novamente, tá bom? A gente vai primeiramente resetar, né, o nosso programa. Né? Resetamos ele. Agora a gente vai rodar ele novamente. O joguinho demora um pouquinho para rodar, então a gente vai aguardar um pouquinho. Bom, gente, o jogo voltou a carregar. Agora a gente vai fazer o teste novamente, né, para ver se todas as funções estão ocorrendo normalmente. Tá. Vamos lá. Testar com uma letra, com um nome, né, com um número decimal, com um número com vírgula. E aqui a gente testou todas as variáveis que não são inteiras, né? Todas as possibilidades de dados que a gente poderia colocar de tentativa que não são inteiras. E todas elas ele não aceitou aqui e mostrou a entrada inválida. Agora a gente vai colocar o 1, o palpite foi menor, o 2, o palpite foi menor, tá? Vamos colocar o 99 e o 88. Aqui a gente viu, né, que está funcionando a questão do maior e menor. Tá? É importante a gente ressaltar, né, a gente está usando o 1, o 2, o 99 e o 98, não porque o programa nunca vai escolher esses números, mas porque tem menos chance. Né? Aqui nessa exibição poderia ter dado o número 88, o número 99. Tá? Então, ele não está sendo excluído essas possibilidades. E agora a gente vai jogar o jogo novamente, tá bom? 55, palpite é maior, 40, palpite é maior, 30, palpite é maior, 20, maior também, 15, palpite é maior, 10. Caramba, ainda foi. Vamos para o 7, vamos para o 5, vamos para o 4 e vamos para o 3. Então aqui, gente, vocês podem ver que aqui ele selecionou um número bem baixo, tá? E aqui estão os nossos palpites, tá? Vamos mais uma vez, agora mais direto. Aí, agora foi mais rápido. Número 50, meu palpite é menor. Número 40, 30, 25, menor ainda, 15, menor, 10, 3, menor ainda que o número secreto. Vamos colocar o número 80, 99, maior, 95, 90, 90, maior. Vamos lá, 85, vamos colocar, maior, 82. Aqui foi o 82, certo? Então a gente testou aqui, viu que o programa está funcionando normalmente, né? E bom, o que, que a gente aprende, né, desenvolvendo esse exercício, né? Primeiramente, a questão do controle de fluxo e repetição, e aqui a parte do while, né, que a gente aprende o try e o except, né? Principalmente, né, para manter o código executável,
né? Então, o, até que se atinja a condição específica, e aqui no caso vai ser palpite igual à variável do número secreto, né, ele vai continuar loopando. Então é isso que vai fazer o programa rodar, e na grande maioria dos casos de programas que a gente utilizar, vai ser isso também que vai fazer o funcionamento dele. Tá? A gente também aprende a questão das condicionais, que é o if e elif, tá? Né? Onde a gente aprende a implementar lógica de decisão no programa, tá? Dando feedbacks para o usuário. Né? Aqui no caso ele explica se é maior ou se é menor. Fora isso, esse exercício ele também trabalha com as variáveis, né? Então são estruturas mais básicas de dados que a gente tem que trabalhar para o desenvolvimento, né? Então aqui a gente foi as variáveis de tentativa, palpite, número secreto, né? E também a utilização de listas, né? Aqui a gente usou uma lista vazia, mas essa lista foi utilizada para inserção de dados, né? Fora isso, a gente também utilizou a importância de programação defensiva. O que é programação defensiva? É garantir que não dê erros, né? A gente consegue fazer essa função aqui sem o try. Tá? Essa função aqui dá para fazer sem o try, mas com o try garante que não vai dar erro. Tá? Então o try e o except eles estão nessa questão de defensivo para garantir realmente que o programa não dê erros e rode da forma como deveria ser rodado. Tá? Para isso, a gente também trabalhou com a questão de import, né? Ela mostra como aproveitar bibliotecas externas, né? Que é uma das principais, se não das questões que a gente mais tem que ter é, observação no Python, que é utilizar as bibliotecas que já estão existentes. Tá? Aqui no caso a gente trabalhou com a import handle. Tá? Então, em resumo, esse exercício ele é fundamental para a gente consolidar os nossos conhecimentos básicos, né, de programação em Python, né, como controlar fluxo, armazenar dados e garantir que o programa rode bem em Python. Né? E foi esse o motivo pelo qual a gente escolheu, né, foi escolhido esse projeto em específico. Finalizado o projeto agora, a gente vai salvar ele, né? Projeto 1. E bom, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Uma ótima tarde, noite ou dia, né? Até mais.